Um dos destaques do cinema neste feriadão é a estreia de um filme que traz a história de um grande homem brasileiro e que marcou a vida de muita gente e que até hoje é, sem dúvida nenhuma, uma referência, Chico Xavier. E para conversar conosco, o diretor deste filme. Olá, Daniel Filho, boa noite. Boa noite, como é que tá, Fabiola? Bem? Tudo ótimo. Daniel, a expectativa é grande do público para assistir Chico Xavier. Qual é o convite que você faz a assistir esse filme? O que mais te impressionou ao mergulhar na história de Chico Xavier? O que mais me impressiona é esse homem que, além de ser um homem de muito bom humor, foi um homem que soube fazer na sua vida coisas que as pessoas falam que é bom, que deve fazer, mas poucas pessoas fizeram isso durante toda a sua vida, que é, 1, amar os outros como a si mesmo. 2, ser mais tolerante, ser realmente um homem que não media esforços para se doar ao outro. A sua vida, a vida do Chico Xavier, é uma vida impressionante, que a gente pode classificar, como todos classificariam, de um homem santo. Mas ele seria santo? Eu acho que não. Acho que ele é realmente um homem com amor no coração e provando que isso pode mudar as pessoas. Portanto, a gente, ao mergulhar no filme, todos nós que filmamos, que trabalhamos, eu realmente saí pensando, eu posso ser um homem melhor. Isso, aliás, é uma reflexão que eu faço agora todo dia. Todo dia, qualquer ação que eu tenha, se eu ficar um pouquinho nervoso, se eu ficar um pouquinho chateado, eu penso no Chico Xavier, naquela convivência que eu tive com a personagem que ele era, e digo, olha, eu posso ser melhor, vamos ser mais tolerantes, que será melhor. Que legal isso, Daniel, porque a gente poder ser um pouquinho melhor como ser humano, isso é o maior ganho, né, que a gente pode ter na vida. Agora, quando você diz, ele era um homem bom, né, o que no ato dele, quais são as atitudes dele que mostravam isso, assim, o que mais pode ser destacado, por exemplo? Ele era um homem que ele não incitava a concorrência, quer dizer, não havia uma coisa de uma competição com outro ser humano. Ele era um homem que estava sempre junto ao outro ser humano. Ele é um homem que tem essa frase que ele atribui ao Emmanuel, que era o guia espiritual dele, que é, olha, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar hoje e fazer um novo final. Quando a gente pensa nessa frase, o que essa frase quer dizer, a gente vê que isso... ele fez isso. Tem a cena no filme, quando aos 49 anos de idade, ele vê que ele e a família dele, onde ele morava, e que ele causava muito transtorno à família, porque ele era um homem muito assediado, muito procurado. Então a família diz que ele não pode mais continuar morando naquela casa. E ele, aos 49 anos de idade, ele sai da casa onde ele mora, ele sai da cidade onde ele mora, que é Pedro Leopoldo, levando apenas a roupa do corpo e um livro. Que homem, que pessoa teria essa atitude? Quem de nós tem coragem de começar uma nova vida aos 49 anos, mudando de cidade, levando apenas um livro? E não apagando o seu passado, assim como ele diz, a gente deve pegar o passado e transformar aquilo numa experiência, mas ao começar, comece com uma página branca. Ele fez isso, né? Não é uma coisa... O filme pode ficar achando que é um filme de santificado, um filme de santo, não. Ele tem bom humor, ele é um homem que o pai o levou a um bordel quando ele tinha 20 anos. Ele é um homem que tinha medo da morte, curiosamente. Ele tinha medo da morte? Ele tinha medo da morte. Isso, a gente mostra isso no filme, uma história contada por ele com medo de morrer num avião que começa a entrar em turbulência. Então ele era um ser humano absolutamente comum, mas muito carinhoso, porque ele se doa às pessoas, que o procuram. Primeiro, você pense só que ele escreveu
400 e poucos livros, né? Mais de 400 livros. Né? 427 livros. Então, desses livros que ele escreveu, ele nunca recebeu um centavo, um tostão, como a gente poderia dizer. E o que é que ele fez? Ele doou em cartório todos os livros para instituições de caridade espíritas. Portanto, ele se doou, porque ele dizia, esse livro não é meu, esse livro foi editado para mim pelos espíritos, portanto não me pertence. Esse homem, ele era protegido pelas pessoas que chegavam perto dele. Depois de um certo período, ele amando do Emmanuel, ele começa a escrever essas cartas de pessoas de espíritos que tinham, segundo ele diz, desencarnado. E segundo, ninguém prova ao contrário, porque várias cartas as pessoas reconheciam não só os fatos que eram narrados na carta, como também as letras, como é reconhecido no famoso julgamento em que uma carta psicografada por ele, atribuída à vítima de um assassinato, é reconhecida a assinatura pelo grafólogo, e o juiz também diz que aquela assinatura era realmente, e ele considera a carta e absolve o chamado assassino. Então, é uma pessoa que passa a interferir na vida e, ao mesmo tempo, as pessoas que o procuram para falar com os entes queridos que se foram, são consolados por ele. Se você pensar que uma pessoa pode falar com 8 ou 10 pessoas carentes do seu ente querido que se foi, e ele tem bastante energia para passar para essa pessoa, é uma pessoa, se nós falarmos com por uma semana, uma pessoa que procure a gente, que o ente querido se foi, e que a gente tenha que dar alguma energia, algum consolo para essa pessoa, nós ficaremos esvaziados de energia. E esse homem fazia isso com 8, 9, 10 pessoas diariamente. Bom. Então, ele era um homem, como não sou um homem de cristão ou um homem ligado a nenhuma religião, eu sou obrigado a dizer, esse homem era um homem abençoado. Bom, e é justamente isso que eu queria te perguntar, Daniel Filho, porque a gente está, inclusive, num feriado, né, que é cristão, enfim, e esse filme sendo lançado, e a história do Chico Xavier é muito legal, que ela encanta a pessoas que realmente nem têm religião, né? Para você, como é que foi isso? Você é espírita? Você acreditava já nessas histórias? O que mudou para você depois do filme? Olha, em primeiro lugar, não sou espírita, eu sou ateu. Eu não acreditava nessas histórias. Não é que eu não acredite nas histórias, eu acredito nele. Eu acredito que o que ele está fazendo é realmente alguma coisa que existe. O que é aquilo que ele faz, aquela carta que ele escreve, porque ele escrevia carta em inglês, ele escrevia carta em francês, falava em outras línguas. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho a explicação que é dada pelo kardecismo, é que seriam espíritos desencarnados. Eu não sei se é ou não é. Eu não tenho. Agora, eu acredito nele. Eu sei, e tudo que eu pesquisei dele, que vi, ele acreditava nisso. Ele tinha fé nisso. Então, eu não sou um religioso, mas eu posso dizer para você que eu sou um homem de fé. A fé não está ligada no meu entender, a nenhuma religião. Você pode ligá-la a uma religião, mas são tantas as religiões, e todas tendo coisas boas a acrescentar, e todas elas, de uma forma ou outra, acabam se parecendo, seja budista, seja israelita, seja cristão. Então, não há necessidade de eu dizer, eu sou desta ou daquela religião, como se eu tivesse que escolher uma opção religiosa. Mas eu sou um homem de fé. Eu acredito na energia, eu acredito nas pessoas unidas numa oração, num mantra, ou algo que, com uma boa vibração, e essa boa vibração levará a nos levará a uma boa ação. Então, quer dizer, eu não sou um religioso, eu sou um homem de fé. Eu acredito na força do mar, eu acredito na força da floresta, eu acredito na energia dos homens. É na força da vida, né, Daniel Filho? Sem dúvida nenhuma. Eu também. Eu acho que sim. Agora, Daniel, eu li num jornal, eu nem lembro isso, onde foi exatamente, mas falando que durante as gravações teve gente que sentiu algo diferente. Teve alguma coisa a ver ou não? É história mesmo isso?
As pessoas sentem, tem gente que sentiu, sim. Eu nunca senti nada. Teve gente que sentiu? O que sentiram, assim? Não, já teve uma sessão, uma filmagem, em que seria como se fosse um centro espírita, mas não era um centro espírita, era um cenário. E o Ângelo Antônio ia ler uma oração, e uma senhora que era uma das figurantes, teve uma manifestação dita como um tipo de corporação. Ela começou a sentir, a gente teve que parar a filmar e tal, e aí as pessoas que entendem, ou pessoas ligadas ao assunto, fizeram com que ela voltasse à sua condição normal. Você ficou assustado ou não? Não, porque eu sou uma pessoa já bem vivida, já estive em centro de Umbanda, Candomblé, igrejas, as manifestações existem das pessoas que estão com uma aura mais aberta, né? E aí eu acredito que as pessoas tenham eu acredito no sensitivo, né? Eu acho que existe uma pessoa que tenha uma sensibilidade voltada para a energia maior que os outros, né? Mas acredito também que nós enviamos essas vibrações. Então isso aconteceu. O próprio Nelson Xavier, durante a filmagem, foi um homem que se transformou. O Ângelo, acredita que ele estava psicografando, ele escreveu várias cartas durante a filmagem, ele acredita que ele psicografou. As pessoas... E também ocorreu no filme, quem vê o filme vai sentir isso, ocorreu a todos que foram no filme, e eu tive um elenco imenso que eu tenho de atores, não dá para citar, e você vê que todos, sem contar os 3 principais, têm participações pequenas, mas todos trabalharam no filme com muito carinho, com muito amor. E eu acredito que isso deve ser a pessoa do Chico Xavier, do que ele deixou na Terra. Várias pessoas de várias religiões, como o Tony Ramos, que você sabe, é um católico, é um homem que, quando o Papa esteve aqui, foi ele que, com sua esposa Lidiane, leram o discurso do Papa. Mas outros espíritas, como o Paulo Goulart, outros de religiões que eu não sei exatamente qual é, como o Cássio Gabus Mendes, o Jean-Pierre Noé, então, que eu sei que é israelita. Então, as pessoas todas estavam envolvidas num clima, porque Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, é um espiritualista, sim, mas é um homem que, com essa maneira dele viver, dele ser, ele estava não acima no sentido maior ou menor, mas era uma pessoa que ele não está ligado para mim a nenhuma religião. Ele é um homem bom, em que podemos atribuir isso também a outros homens que têm essa qualidade, como o Dalai Lama, né? Uma pessoa que, ao chegar perto desse homem que tem uma, aspas, santidade junto a ele, você se sente melhor. É a vibração que ele passa. Ele está acima disso tudo, né? De qualquer rótulo, né, Daniel? Talvez seja isso. A palavra acima, a gente dá a impressão que ele está qualificando algo melhor ou pior. Por isso eu fico com medo de usar a palavra acima. Isso já é um pouco de Nelson Xavier, do Chico Xavier comigo, que eu digo assim, cuidado com a palavra que eu tenho que usar, porque pode ofender os outros. Portanto, eu não acho que ele esteja acima, ele está à parte. À parte. Melhor seria a gente usar a palavra à parte, né? Para esse homem tão especial. E, ao mesmo tempo, um homem muito carinhoso, muito engraçado, com uma vida muito conturbada. Você pensar que ele é um dos 15 irmãos do pai. Então, primeiro o pai teve 13 filhos com a mãe do Chico Xavier, que é Maria. Depois, esse homem conseguiu casar com uma mulher, teve uma mulher chamada Cidália, que recebeu um homem com 13 filhos. Veja você recebia um homem com 13 filhos? Diga pra mim, você receberia ou não? Casaria com um homem com 13 filhos? 13 filhos, olha, tem que ter muito amor, né? E ela ainda teve mais 2 filhos com ele, que é a Cidália. Eu tive quando a gente exibiu o filme lá em Pedro Leopoldo, a Cidália, a filha da Cidália, que tem 91 anos, estava presente. Então é um homem, quer dizer, teve bons exemplos na vida, né? Então ele assim, mas ele nasceu lá no Encanto, quando ele nasceu em Pedro Leopoldo, em 1910, há 100 anos atrás, está vendo hoje? Hoje 100 anos, hoje é o centenário dele, né? Hoje é centenário, hoje nós estamos conversando hoje no dia do centenário dele. Quando ele nasceu há 100 anos atrás, Pedro Leopoldo era uma cidade pequena, perto do recém-inaugurado, porque Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né? Mas recente, ela tinha
porque uns 18 anos, 15 anos, mais ou menos isso. E ele nasce ali numa cidade, na parte têxtil, né? Onde ainda tinha alguns escravos, pessoas que tinham sido escravos ainda vivos, e tinha... Então era um lugar muito afastado, um lugar muito pobre. Ele nasce ali. E esse homem que nasceu nesse lugar consegue essa dimensão que 100 anos depois nós estamos vendo e dando a ele. Bom, para a gente finalizar, Daniel Filho, o que você acha que fez com que Chico Xavier fosse Chico Xavier? O que ele tinha? Ele realmente era uma pessoa especial? Ele se construiu? O que você acha por que ele se tornou esse homem? Porque isso, eu acho que a gente já falou bastante durante a nossa conversa aqui, ele se tornou esse homem porque foi um homem que ele fazia na sua vida o que ele professava para que os outros fizessem. Ele era realmente um homem que deu a milhares e milhares de pessoas um alento, deu afeto, deu amor, deu coragem, deu uma forma outra de enfrentar a vida, soube enfrentar a vida mesmo tendo adversidade, soube enfrentar a vida com carinho, com força, levantando superação. Esse homem passou isso para milhares de pessoas. Então, esses milhares, eu acho que existe uma coisa que pode espalhar como uma epidemia do bem, é o amor. Eu acho que esse foi o que ele fez. Ele, como uma epidemia do bem, ele espalhou o amor para todo mundo. Muito legal. Bom, o filme já estreia em todo o Brasil hoje, né? Hoje à noite já está disponível para todo mundo, não? Não, já agora, já está todo mundo. Hoje à noite já está. São 377 salas em todo o nosso país. Bom, e muita gente falando que esse certamente vai ser o filme mais visto de 2010. Você espera isso também, Daniel? Não sei se o mais visto, acho que não. Temos um Avatar aí que não... Mas o brasileiro, né? O brasileiro. Não sei. Tem bons filmes que devem estrear por aí. Eu acho que é um filme que realmente é muito esperado. Eu jamais fiz na minha vida um filme com tanta espera, como eu vi, como... Antes, você vê que tem um site do filme, que se vocês quiserem entrar pelo site, vocês podem entrar, eu posso anunciar o site, que é Pode, claro. Chico Xavier, é www.chicoxavier.ofilme.com.br. E esse site, para um site de cinema brasileiro, ele já está perto das 300 mil visitas, que é o bastante, é muito para um filme, um site de um filme, né? Então ele é atualmente está sendo acessado, pelo menos, são 10 mil acessos por dia. É muito para então antes do filme estrear já tinha uma expectativa das pessoas que sabiam do Chico. Eu jamais tive um filme assim, nem mesmo o meu penúltimo filme, que foi antes Se Eu Fosse Você 2, que era um filme que foi esperado, que deu uma grande bilheteria, nem esse foi tão esperado, pelo menos na minha sensação, quanto está sendo Chico Xavier. Qual é a bilheteria que ele vai fazer? Não sei. Mas eu sei que espera a ansiedade de pessoas, isso o filme está tendo. E não está tendo por causa da qualidade do filme, que eu espero que seja boa. Eu tenho certeza que, como sempre, eu fiz um filme competente, né? Mas eu acho que é por causa do Chico Xavier, que é uma personagem, que é uma pessoa, que é algo além do que qualquer um de nós pode imaginar. E como é bom poder unir uma história tão linda ao cinema, que é outra paixão, né? Tá certo, Daniel Filho. Conto com você lá. Não, certamente. Muito obrigada pela participação, uma boa noite. Leve um lencinho, viu? Leve lenço. Leve lenço, é pra chorar. Chora, mas chora um choro do bom, choro bem, um choro carinhoso. E você, quando o amor instaura-se no seu coração, um certo choro vem em você. Certamente. Daniel Filho, muito obrigada pela entrevista, sucesso. Obrigado e um beijo. E boa noite a todos. Boa noite. Começamos com Daniel Filho, ele que é diretor do filme Chico Xavier, que estreia hoje em todo o Brasil. E intervalo agora, voltando.